Eu não tenho a menor dúvida, como engenheiro, e estou há 43 anos, dos 43 anos de formado, 40 anos trabalhando em hidrelétrica, comecei em Itaipu, em 1977. Eu não tenho a menor dúvida, de todas as hidrelétricas que eu passei pelo Brasil, que o grau de segurança de uma hidrelétrica que armazena água, e não é o caso aqui é uma hidrelétrica a fio d'água, diferentemente de uma barragem hidráulica, que são um conceito diferente, numa barragem hidráulica você armazena sólido. A tragédia de Mariana não tem nada a ver com a hidrelétrica do Rio Madeira ou qualquer hidrelétrica do Brasil. É bom que se esclareça isso inicialmente. Para os senhores terem a ideia, se nós considerarmos o Itaipu, onde eu trabalhei em 1977, ela tem 119 metros de altura. Tem um vertedouro cuja capacidade máxima de água é de 62 mil metros cúbicos por segundo. No Rio Madeira, na cheia de 1914, passou aproximadamente essa vazão. Numa cota diferencial entre a cota máxima e a cota mínima, ou seja, a cota de montante e cota de jusante, de 14 metros. Então, nós estamos falando de uma barragem que está funcionando, uma hidrelétrica, que está funcionando desde 1983, 84, 14 mil megawatts instalados, com 119 metros de cota, contra uma hidrelétrica de 14 metros de cota, e que tem todas as fundações e fundamentos de engenharia feitos dentro dos critérios internacionais de segurança. Então, sobre hipótese alguma, nós poderemos comparar uma hidrelétrica com uma barragem hidráulica. São conceitos de engenharia absolutamente distintos. Barragem de rejeito, e eu trabalhei na Vale do Rio Doce, conheço a região de Itabira, onde existem várias barragens de rejeito, elas são feitas para armazenar material sólido, não é para armazenar água. Não existe, por exemplo, uma barragem de rejeito, filtro, pré-filtro, não se faz a fundação em rocha, não existe a condição de plinto, ou seja, de engastamento dessa barragem nas margens. Quer dizer, é um conceito completamente diferente e que nós precisamos ter isso em mente. Nós compararmos e assumirmos determinadas condições de risco com o acidente de Mariana em Jirau, ou mesmo Santo Antônio, que não vou falar para o Santo Antônio, que não está aqui representado, tá? É de um absurdo total. Então, primeiro, nós precisamos, do ponto de vista de engenharia, ter em conta exatamente esses conceitos. Se a gente não tiver isso como conceito de engenharia, como conceito básico, nós vamos transferir para a população da região uma série de condições de risco desnecessário. Seria mais digamos assim, uma falsidade colocada sob o ponto de vista da engenharia para alarmar uma população cujo risco não existe. Dentro disso, tá certo? Em 1910, precisamente em 20 de setembro de 2010, o governo federal publicou uma lei 12.334, que fala sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens. Nessa Política de Segurança de Barragens, ele coloca as categorias de risco e dano potencial. E coloca lá todos os programas que as barragens todas do Brasil deverão proceder, vários planos e estudos, a partir daquela data de 2010, para se ficarem adequadas à legislação. Isso, inclusive, inclui Itaipu, inclui Tucuruí, inclui todas as barragens do Brasil. A nossa aqui é de 2000, deve terminar agora no final de 2016. Então, esse plano nacional estabelece todos os programas que as hidrelétricas, as empresas que operam hidrelétrica no Brasil, deverão apresentar em função da aplicação da nova lei. Em 15 de dezembro de 2015, a ANEEL publicou uma resolução normativa 696, que estabelece exatamente para as hidrelétricas, naquilo que é pertinente a obras de engenharia hidráulica para geração de energia, no caso hidrelétrica, ela publicou essa resolução 696, que estabelece
Quais são os planos que você tem que estabelecer para, inclusive, analisar o risco e as contingências desse risco em relação a qualquer tipo de acidente. E nós temos, em função disso, o plano nosso já estava em curso, que é o Plano de Ação de Emergência, desenvolvido pela Energia Sustentável do Brasil. Esse plano, inclusive, já foi discutido com a Defesa Civil do município, e temos até final do ano o prazo determinado pela ANEEL para apresentar esse plano ao público. Mas ele já se encontra em fase praticamente de conclusão. Há necessidade de alguns ajustes do plano em relação à legislação que é anterior e à resolução da ANEEL que foi publicada posteriormente.